Shalom, queridos. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Jeremias, capítulo 29, do 4 ao 14, sobre o tema Enquanto não acontece uma virada na minha vida. O que eu devo fazer enquanto não acontece uma virada? Quero pedir você para se inscrever, quero pedir você para compartilhar, curtir, deixar seu comentário. Deixa seu comentário aqui sobre esse assunto, para que mais pessoas possam também ser alcançadas em nome de Jesus. Versículo 4 de Jeremias capítulo 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, para todos que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Constrói casas e habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai vós esposas e gerai filhos e filhas, e tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar à luz a filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Buscai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar em cativeiro, e orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas e os vossos adivinhos que estão no meio de vós, nem escutai os vossos sonhos, os quais vos induzes para que sejam sonhados. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, e não vos enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: após completarem 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos escutareis. E vós buscar-me-eis e me encontrareis quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. E eu desviarei vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor, e vos trarei novamente para o lugar de onde eu vos levei cativo. O contexto é o seguinte: o povo de Judá estava cativo em Babilônia, vencido, desterrados, levado para essa terra estranha por Nabucodonosor. E havia promessas de restauração, Deus traria eles de volta, para que eles pudessem reconstruir toda a cidade que foi destruída na sua conquista. Acontece que esse cativeiro, no relógio de Deus, duraria 70 anos. Aquela geração teria que esperar esse tempo até ver a promessa de Deus ser cumprida. Muitos desanimaram, muitos se perdeu ao longo do tempo, mas Deus envia carta aos príncipes de Judá e a todo o povo, através do profeta Jeremias, e para orientá-los como eles deveriam viver na Babilônia esse tempo de 70 anos, até eles serem trazidos de volta para a sua pátria. E o que me chama a atenção aqui é o seguinte: Deus fala assim: eu vos fiz transportar para a Babilônia, Versículo 4 aqui vai dizer que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus não está falando assim, Nabucodonosor com o seu exército, com a sua força, com a sua inteligência, com as suas táticas de guerra conquistou. Deus está dizendo: eu entreguei vocês na mão do inimigo, eu dei poder ao inimigo sobre vocês. E isso me chama muita atenção. E após Deus dizer isso, Deus vai falar assim: olha, aí na Babilônia tem muitos profetas que estão dizendo que o cativeiro vai durar pouco tempo e que logo logo vocês vão voltar para cá. É o seguinte, isso é mentira. Isso é o desejo do coração de vocês. Vocês querem que isso acabe logo, vocês querem voltar para a pátria de vocês, mas eu tenho um plano. Eu tenho um plano com esse cativeiro. E vocês só vão voltar depois que eu cumprir esse plano. Muito interessante essa carta que Deus envia para o povo ali na Babilônia, através de Jeremias. Aí Deus fala para eles: constrói casas, filhos e filhas, tomar esposas para vós, para vossos filhos, e maridos para vossas filhas, plante vinhas, come do seu fruto. E Deus vai orientar eles como deveriam passar esses 70 anos de cativeiro ali na Babilônia. Qual o conselho de Deus para nós quando Deus começa aqui a usar essa argumentação? Deus enviou essa carta porque Deus queria corrigir a perspectiva do povo a respeito do que estava acontecendo com eles.
Deus não queria que eles se comportassem como vítima, né? Deus não queria que eles dissessem assim, olha, nós somos vítimas de um rei mau, de um rei tirano. Deus está dizendo assim, vocês estão aí nessa condição indesejável porque eu fiz com que vocês estivessem aí. Vocês não são vítimas da circunstância, vocês não são vítimas de um governante mau, tirano, chamado Nabucodonosor, vocês são parte de um plano que eu tenho, e vocês onde estão, porque eu quero que estejam. Olha o que Deus está falando para esse povo. Para nós, dependendo da situação que nós estamos enfrentando, é difícil enxergarmos a vida sobre essa perspectiva, né? A gente, muitas das vezes, se vitimiza. Vítima da circunstância, vítima de pessoas, vítima de tudo. E Deus está dizendo, vocês não são vítimas. Eu criei um plano. Por que Deus criou esse plano, né? Porque o povo de Judá precisava ser corrigido. Deus enviou profetas madrugando no meio deles, alertando que esse dia chegaria, que eles precisariam corrigir a rota deles, etc. Eles não quiseram. E aí veio o cativeiro. E Deus usou o cativeiro para poder trazer o povo de volta para o centro da sua vontade. Então, Deus não está castigando o povo, Deus não trata seus filhos com castigo. Castigo é uma mera punição por um erro. Deus disciplina. A disciplina, ela faz parte dos valores do reino. Lá em Hebreus capítulo 12, do verso 5 até o verso 13, vai falar sobre a disciplina, né? Nós somos a obra de Deus. Deus está trabalhando em nós, nos aperfeiçoando, nós somos a obra dele. Ele não está ocupado apenas em cumprir os meus desejos, os seus desejos. É importante os nossos desejos para Deus. Deus valida isso, né? Mas, prioritariamente, ele está ocupado em fazer com que nós nos tornemos aquilo que ele quer, aquilo que ele sempre sonhou. Hebreus 12:5 vai falar, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por eles forem repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, nos corrigirem, nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Deus vai levar eles para um tempo de reciclagem, e a reciclagem não é confortável. Eu creio que eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo esse tempo de Deus na sua vida, um tempo de reciclagem. E deixa no seu comentário aí como que está sendo, compartilha conosco. Eu tenho certeza que não existe nada de confortável, né? Obviamente que tem pessoas que eles amam muito a correção de Deus porque eles são filhos e eles veem a correção de Deus como um ato de amor, né? Mas tem outros que a sua perspectiva ainda não foi alinhada e eles não conseguem enxergar dessa forma. E eu quero pedir você, continue esse vídeo que Deus vai continuar te orientando, falando ao seu coração. Cada um de nós reage de forma diferente, dependente da situação. Qual era a situação aqui? O povo tinha a tendência de se ver como vítima. Se algo acontece na sua vida de desafiador, ou até mesmo de desconfortável, e você julga como injusto, se é culpa dos homens, se é culpa da sua esposa, do marido, ou de filhos, parentes e amigos, do seu patrão, se é culpa do governo, se é culpa de alguém, você é uma vítima, correto? A perspectiva aqui é de uma vítima. E um dos trabalhos mais intensos de Satanás é sempre esse, é promover o vitimismo, é nos tornar uma vítima perfeita. Esse é o mal desse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo de vitimismo, onde as pessoas não assumem
a responsabilidade sobre os seus problemas, sobre as suas situações. Sempre alguém é culpado, menos a própria pessoa. A tendência desse povo era se ver vítima de um rei mau que havia tirado eles da terra deles. Aí Deus vem corrigindo a perspectiva deles. Agora o Senhor está dizendo assim, olha, vocês estão onde estão porque eu tenho algo a fazer na vida de vocês. Né? Isso muda a perspectiva, porque se eu não estou no jogo assim ao acaso, se eu estou vivendo o que eu estou vivendo porque Deus está trabalhando, algumas coisas não apenas em mim, mas naquilo que está à minha volta, então eu posso confiar. Então muda tudo agora, né? Deus está dizendo, eu tenho um plano, eu tenho sonhos, projetos, e eu vou executar a minha boa vontade, o querer e o efetuar é meu. Vocês faz parte, estão aí na Babilônia porque vocês fazem parte de um plano que eu tenho de reciclá-los, de transformá-los, de tornar vocês aquilo que eu quero. Olha que coisa tremenda. Que nós devemos fazer quando a perspectiva já está alinhada? Eu não sou vítima mais, agora eu estou dentro de um plano. Aí eu te digo, a palavra do Senhor diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Eu não sei o que você está vivendo agora, o que está acontecendo na sua vida. Eu só sei que se você é um servo fiel, obediente, está servindo ao Senhor com sinceridade, Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. Então, o que está acontecendo contigo faz parte de um plano de Deus. Você precisa corrigir a sua perspectiva, porque senão você desanima, entristece, abandona o Senhor, acha que servir a Deus, depois que você se tornou cristão, foi pior, né? E na verdade não. Na verdade, Deus está trabalhando, Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, né? E o que eu devo fazer então? Estou nessa situação, o que eu devo fazer? Confiar. Confiar é o mais alto nível de fé. Confie. Eu já vivi muitas situações de desertos terríveis e eu ficava muito triste com Deus, porque eu falei, Deus, por que o Senhor não me tira desses problemas, dessas situações? E até eu entender que se Deus me tirasse, eu continuaria errando. Então eu precisaria ser corrigido para que eu saísse dali e nunca mais caísse naquela situação. E é isso que Deus está fazendo conosco, comigo, com você. Tá bom, queridos? A gente vai olhar para alguns personagens da Bíblia, né, como José. Alguns vai dizer que, alguns chamam ele de José do Egito, mas ele nunca foi, né? Ele nunca viveu no Egito. Triunfou ali, ele nunca foi de lá, é tanto que quando o povo sai do Egito, ele deixa uma ordem que levassem os ossos dele, porque ele não ficaria ali no Egito, né? O que sustentou José durante todos aqueles anos, né? Ali no Egito, foi vendido pelos seus irmãos, a sua vida virou do avesso, né? E ele passa mais de 20 anos vivendo aquilo que nunca desejou. O que sustentou ele? Foi a confiança dele em Deus. Ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus tinha um plano e que daqui a pouco Deus apresentaria ali o resultado, a conclusão de tudo, né? A pergunta é, Deus está conduzindo você? Você se deixa ser guiado pelo Espírito Santo? Se Daniel e os seus amigos ali na Babilônia ficassem choramingando, eles não teriam marcado a história daquele lugar, né? E não teriam convertido, inclusive, gente poderosa ali naquela nação. Né, se Paulo e Silas, depois de apanhar ali tantas chicotadas, né, eles tivessem ficado choramingando ali, não tivessem cantado louvores e não tivessem orado ali naquela prisão, Deus não teria alcançado alguém ali, o carcereiro, toda aquela família que foi salva. Isso é um recado de Deus muito importante. Alinhe-se à perspectiva de Deus. Não veja as coisas a partir das suas emoções, dos seus sentimentos. Veja as coisas com a ótica de Deus, com o olhar de Deus. Fica com essa palavra em seu coração, que Deus te abençoe. Até breve.